E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos dar início no livro de 1 Coríntios, prefácio e saudações. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelos irmãos. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Exortação à concórdia na igreja. Suplico vós, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmo: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo de se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Palavra da cruz, poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus complementos insensatos? Vamos de novo. Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porquanto tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O chamado e vocação dos santos. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos,
nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que é do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Somos de Deus em Cristo. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, beleza? Se você aí é uma pessoa aí muito abençoada por Deus e tem um dom de fazer alguma coisa que as pessoas elogiam, né? Nós devemos dar graça a Deus. Bom, toda a honra e toda a glória é para o meu Deus, que me deu essa sabedoria de poder fazer algo assim tão maravilhoso. Pregação no poder do Espírito, 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedorias humanas, mas no poder de Deus. A sabedoria que vem do Espírito. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispõe para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. O crente infantil e as dissensões. 1 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo.
O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vieste a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. O dever dos ministros de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifestada, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízos, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa discernir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste mundo, deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro. Tudo o que existe é vosso. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, se você for se gloriar de algum dom, de algum talento que você tenha, glorifique-se em Deus. Exalte a Deus, né? Melhor dizendo. Faça a Deus estar no lugar mais alto, que é o lugar dele, ok? Nós somos apenas seus servos, estamos aqui para poder servir, fazer a vontade de Deus. Somos apenas canais de bênção, ok? Nós só conduzimos a bênção que vem de Deus até aquela pessoa que segue o seu padrão da palavra de Deus, beleza? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!